Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a possível prisão do Bolsonaro, né? A nova prisão do Bolsonaro. Querem prender mais o Bolsonaro, né? Um absurdo ele estar preso neste momento, já é um absurdo isso, porque ele está preso por um processo que ele não foi denunciado, que não tem nada contra ele, ou seja, ele está preso preventivamente por um processo que não tem nada a ver com nada. E agora eles querem prender ele em alguma instalação mais elaborada para poder equivaler ele ao Lula, né? Eu sempre falei para vocês, a expectativa deles é poder dizer, pelo menos na política, que não, que Bolsonaro é igual a Lula, que também ficou preso, não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho muito triste isso, porque o caso do Bolsonaro é totalmente absurdo, não tem nenhuma lógica nisso daí. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui e quais são as perspectivas, né? Parece que o Paulo Figueiredo deu a notícia aqui que o Alexandre de Moraes está, neste momento, reunido clandestinamente na casa do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, e também com a presença do ministro da Defesa, o José Múcio, né? Vocês sabem, o Paulo Figueiredo ele tem muitos contatos entre os militares brasileiros, então ele provavelmente tem informação aí de primeira mão nessa história. Muito provavelmente o que está sendo discutido nessa reunião é a possível prisão do Bolsonaro numa sala de Estado-Maior das Forças Armadas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Cuide, Nem é Carro, Prefiro Ir a Pé, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o acórdão do julgamento do Bolsonaro deve ser publicado amanhã. Já teve recursos, embargos de declaração que já foram respondidos, todos negados, evidentemente. O pessoal fica fazendo de conta que esse processo é um processo jurídico, que os juízes estão avaliando as coisas, sendo que não. O Alexandre de Moraes só faz questão de passar os prazos para ele poder negar tudo e seguir com a prisão do Bolsonaro. É uma coisa totalmente absurda, uma coisa totalmente sem sentido, mas infelizmente é a situação que nós estamos nesse momento, né? O documento libera as defesas para pedirem novos recursos que devem ser negados pelo STF. Olha que coisa linda, né? Ou seja, eles só estão fazendo o processo da burocracia, seguindo a burocracia, poderia dizer que não, que foi um processo, é que fizemos um processo jurídico. Não, não fizeram. O STF sequer era a corte correta para julgar Bolsonaro, mesmo que por hipótese tivesse algum motivo para julgar ele. Cara, é uma situação realmente absurda. É uma situação que dá um gosto de insegurança, de injustiça, que realmente é absurdo isso. Enfim, a expectativa é que depois disso o Alexandre de Moraes determine a prisão do Bolsonaro em alguma coisa mais grave. Por quê? Porque, de novo, esse processo é um processo midiático, é um processo de propaganda. Então, se Bolsonaro ficar em prisão domiciliar, ficaria ruim, então eles querem botar uma prisão mais fechada para ele, né? Alguns estão falando que ele ficaria na Papuda, numa sala especial. Porém, como ele é militar, ele teria direito a ficar preso no Estado-Maior das Forças Armadas, numa sala do Estado-Maior das Forças Armadas, e pode ser que seja isso que esteja acontecendo, né? Aqui, ó, diz o pessoal aqui do G1, Valdo Cruz, que é um esquerdista filho da puta, que a defesa de Bolsonaro vai entrar com novos recursos, mas já prepara laudos médicos para prisão domiciliar, evidentemente que essa é a expectativa do Alexandre de Moraes. Ele até sabe que tem que manter o Bolsonaro em prisão domiciliar na pior das hipóteses, porque é um absurdo sequer o Bolsonaro estar preso, a verdade é essa. Mas eles querem, pelo menos por alguns dias, que ele fique na cadeia, num lugar fechado, porque para poder dizer que é a mesma coisa que o Lula, que está preso igual o Lula, que foi ex-presidiário como o Lula, né? Enfim, um absurdo isso. É lógico que a defesa de Bolsonaro faria isso porque é o papel dela, né? O papel dela é entrar com todos os recursos possíveis, mas já se preparar para o caso de perder esse recurso, ainda mais num processo como esse, que todo mundo sabe como que o Alexandre de Moraes vai votar nesse negócio, né? A gente não sabe qual vai ser a reação do resto do STF, como que esse processo vai ser recebido lá no STF, mas de qualquer forma, o mais provável é que a primeira turma negue qualquer recurso que tenha, né? Enfim, e como a gente viu, o Paulo Figueiredo está dizendo aqui que, de novo, o Paulo Figueiredo é uma pessoa que tem contato com muita gente dentro do meio militar. Para quem não sabe, ele é neto do João Figueiredo, que foi general do Exército, né, o último presidente do Brasil do período militar, o cara que fez a abertura, né, que fez a anistia, que fez a abertura aqui no Brasil. E, no entanto, ele continua... Bom, primeiro que você nunca deveria responder por eventuais crimes que o seu avô, seu pai fez. Mas mesmo nesse caso, o pai dele, o avô dele, foi alguém que, na verdade, que fez a abertura, que encerrou
o processo da ditadura aqui no Brasil, né? Ainda assim ele é tratado como golpista, não sei o que lá, um absurdo isso. De qualquer forma, ele tem muitos conhecidos no Exército, e é lógico, alguém falou isso para ele, e ele deve ter razão nisso daqui. O Alexandre de Moraes estaria nesse momento reunido com o comandante do Exército. A ideia é que muito provavelmente eles estão querendo fazer uma prisão do Bolsonaro para poder marcar alguma coisa. Eles querem fazer, inclusive, no final da COP30, para poder dar à mídia internacional que prenderam o Bolsonaro, não sei o que lá. Uma coisa realmente absurda, uma coisa nojenta, uma coisa que mostra o fim dos direitos humanos no Brasil, a violação dos direitos humanos no Brasil, que é algo absurdo, né? Enfim, tudo leva a crer que é isso que vai acontecer. Nos próximos dias eles vão decretar a prisão do Bolsonaro. Pode ser numa sala do Estado-Maior, pode ser em algum outro lugar, não sabemos ainda onde é que vai ser essa prisão do Bolsonaro. E a ideia do Alexandre de Moraes é deixar ele lá algum tempinho e depois colocar ele em prisão domiciliar. Por quê? Porque ele teme que o Bolsonaro morra na prisão. Isso é um risco que existe de fato. O Bolsonaro tem problemas de saúde, todo mundo sabe disso. E é lógico que eles sabem o que pode desencadear uma coisa desse tipo aqui no Brasil, né? Então essa é a situação. Agora, curioso dessa história é o pessoal falando ao mesmo tempo que a anistia voltará a ser discutida nos próximos dias, diz o Hugo Mota. Ou seja, olha que coisa curiosa, né? O presidente da Câmara afirma que a oposição tem se mostrado favorável para votar uma redução de penas para os envolvidos no 8 de janeiro. Ou seja, não seria mais anistia, seria a dosimetria. E segundo diz aqui a Band News, aqui, ó, segundo interlocutores, Hugo Mota fez um acordo com Alexandre de Moraes de só votar a anistia após a prisão do Bolsonaro. É o que eu estou falando para vocês. Olha o absurdo que é o esforço midiático desse pessoal, né? Ou seja, por que a votação de um PL na Câmara teria que aguardar uma decisão de prisão do Judiciário? Isso não tem nenhuma lógica, não tem nada. A não ser que você quisesse exatamente poder dizer que eu prendi o Bolsonaro, agora pode votar a anistia. De qualquer forma, essa anistia que o Hugo Mota quer votar seria, na verdade, a dosimetria. Mas lembra que votar a dosimetria implica em permitir que a oposição coloque um substitutivo ali na hora, né? Eles podem, na hora que o Paulinho da Força colocar para votar o PL da dosimetria dele, que reduz a pena, a oposição pode muito bem oferecer uma alternativa que faça anistia ampla, e aí isso pode ser aprovado. Não dá para descartar essa hipótese também. Vamos ver o que vai acontecer nessa votação da dosimetria. Parece que o pessoal está querendo fazer isso agora no final do ano, prender Bolsonaro para poder dizer que prendeu ele igual o Lula e coisa e tal, e votar anistia e dosimetria. Veja, eu já falei para vocês que eu acho um absurdo a mera dosimetria de pena, até porque isso seria uma coisa absurda, né? Isso não faria sentido. Anistia não, anistia é papel do Congresso fazer esse tipo de coisa. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa votação. Muita gente fala que pelo menos isso libertaria o pessoal do 8 de janeiro. Isso bate com aquilo que eu falei para vocês há um tempo atrás, né? Que todas essas penas absurdas para o pessoal do 8 de janeiro são insustentáveis. O que o Alexandre de Moraes queria fazer isso é botar penas absurdas para o pessoal do 8 de janeiro para justificar uma pena ainda mais absurda para o Bolsonaro, e tão logo o Bolsonaro fosse preso e condenado que ele iria libertar todo mundo do 8 de janeiro. Olha que coisa, é exatamente o que vai acontecer. Eles vão votar o PL da dosimetria, que para o Bolsonaro vai reduzir um pouquinho a pena dele, mas não vai fazer diferença praticamente nenhuma. O Bolsonaro já é um cara com 70 anos de idade, ou seja, mais 27 anos de cadeia. Ah, vai ser 21 anos de cadeia. Porra, ainda assim, que diferença faz, né? E no final das contas vai manter ele preso por muito tempo, né? Eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai ficar muito tempo preso de qualquer forma, porque essa pena é claramente política e a direita continua crescendo em termos de movimento aqui no Brasil, tem tudo para ganhar as eleições em 2026, e com isso fica insustentável a posição do Alexandre de Moraes nessa pena do Bolsonaro. É uma questão de tempo para isso ser revertido. Ainda assim, é uma tragédia para a justiça brasileira. É jogar o nome da justiça brasileira no lixo por conta de sentimentos esquerdistas. Os esquerdistas querem equivaler Bolsonaro a Lula, sendo que não tem nenhuma comparação os dois casos. O Lula é um corrupto, provado, inúmeras relações ao longo de 6 anos de investigação, lenta investigação, com todo cuidado, com toda a coisa, levantando um monte de prova. Tá mais do que óbvio, tem lá o triplex do Guarujá, lá tem lá o sítio de Atibaia, tem as coisas todas lá.
com o Bolsonaro inventaram um pseudo-golpe que ninguém viu acontecer, que não tem prova de nada, que não tem nenhuma prova que Bolsonaro tinha ligação com nada, não tem documento nenhum dizendo coisa alguma, e, no entanto, querem dizer que é a mesma coisa. Um absurdo. De novo, é um absurdo que só vai funcionar na cabeça desse pessoal. Esse pessoal acha, porque eles achavam, no passado eles tinham esse poder de estabelecer esse consenso social, de que não, agora condenou, agora pronto, agora Bolsonaro é golpista, agora a gente já sabe que ele está condenado e acabou e ponto final. Eles conseguiam fazer isso antes, eles conseguiam. Aliás, isso é uma coisa que me perturba, porque eu fico imaginando quantas vezes eles usaram esse tipo de truque na história do Brasil antes das redes sociais, né? Como que a imprensa tradicional socialista é um lixo completo, que bota essas coisas, que manipula a população dessa forma, né? Então, por isso que eles estavam acostumados, eles acham que vão fazer de novo, mas não vão, não tem como isso ficar por isso, né? Enfim, ou seja, tudo o que eu acho que vai acontecer. Vão prender Bolsonaro muito em breve, provavelmente numa sala de Estado Maior do Exército, porque é o lugar menos crítico para eles, e depois o que vai acontecer é que vão votar uma dosimetria para liberar o pessoal do 8 de janeiro, não para liberar o Bolsonaro. Liberar o Bolsonaro, eles vão querer manter o Bolsonaro preso para quê? Para atrapalhar o Tarcísio de Freitas, para atrapalhar o Eduardo Bolsonaro, para atrapalhar o Flávio Bolsonaro, seja quem for que for o candidato do Bolsonaro nas eleições em 2026, vai ser atrapalhado pela prisão do Bolsonaro. Evidentemente, eles sabem que um Bolsonaro livre, um Bolsonaro solto, mesmo que inelegível, ajudaria o candidato deles no ano que vem, na eleição do ano que vem, né? Então, um absurdo isso, uma coisa muito triste, realmente. O pior que eu falo é isso, cara. É o nível que a justiça brasileira chegou de incredulidade, né? Um nível de descolamento da sociedade, descolamento do sentimento do povo que está a justiça brasileira. É muito triste como que um homem conseguiu fazer isso. A culpa, que eu falo é isso, cara, é que essa elite aristocrática socialista brasileira, ela está numa bolhazinha, ela não percebe que está numa bolha, mas ela está numa bolha pequenininha, ela não consegue enxergar o que está acontecendo em torno dela nessa história, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.